Então, continuando aqui nosso conteúdo, vamos terminar primeiro uma coisa que ficou faltando da aula anterior, que foi a diferença entre equações homogêneas e não homogêneas, né? Depois a gente vai discutir o primeiro caso de equações diferenciais, que são as mais simples de todas, que são as separáveis, né? E no final eu vou falar sobre condições iniciais e condições de contorno. Pera aí, só estava arredando minha mesa aqui. Certo? Aí, primeiro, só uma observação aqui. Boa tarde. Então, prosseguindo, só uma observação aqui. No final da aula, estava conversando com a Amanda, né, que estava curiosa para saber sobre a forma geral de uma equação linear. Boa tarde. Então, uma equação diferencial ordinária, que é o que nós vamos estudar nessa matéria, né? Linear, ela tem uma forma geral. Se ela for de primeira ordem, a forma dela é essa daqui, tá? Se ela for de segunda ordem, essa forma aqui, né? E se for de terceira ordem, essa forma bem aqui, né? Isso acontece porque tudo que é linear guarda uma simplicidade muito grande em si. Então, a única maneira de uma equação de primeira ordem ser linear é ela ser feita desse jeito aqui, uma função de x vezes a derivada da função incógnita y, mais uma certa função também de x aqui que eu esqueci de escrever, o x, vezes a função incógnita y, e assim a gente reconhece uma equação linear de primeira ordem, vezes aqui, quase invisível. E esse aqui seria um termo não linear, um n de x que só pode depender de x e não do y. Se qualquer equação dessa forma é uma equação linear. Então, por exemplo, essa equação aqui, 1 menos x ao quadrado, y' mais, sei lá, exponencial de menos x ao cubo, y igual a 6x. Essa equação é linear, onde bem aqui tem o f1, aqui tem o f0, e aqui tem o termo n, que só dependem de x, certo? E aí se for de segunda ordem vai ser a mesma coisa, só que vai ter uma outra função de x multiplicando a segunda derivada. Se for de uma ordem n qualquer, também vai ser a mesma coisa, só vai ter uma função n aqui, uma função multiplicando cada derivada, né, de cada ordem, terminando aqui na maior ordem, que é n. E aí vai ser esse somatório desses produtos aqui. Beleza, pessoal? Essa é a forma geral de uma equação diferencial linear. Ok? Então isso daí é só uma observação para a gente fechar o que faltou da outra aula. E isso daqui é uma imagem que eu já esqueci porque eu botei isso aqui. Mas aí tem esse site aqui, Make a Meme, dá para fazer memes e a minha brilhante ideia foi fazer isso aqui. Boa tarde, você que chegou agora. E aí vamos começar aqui o nosso conteúdo propriamente de hoje, né? Fazendo a diferença entre equações homogêneas e não homogêneas. Lembrando que na aula anterior nós estávamos discutindo a classificação das equações diferenciais, certo? E aí faltou esse último critério. Bom, uma equação homogênea é aquela que não possui parcelas sem a função incógnita e suas derivadas, ou seja, todos os termos têm a função, que é a incógnita que a gente quer descobrir. Por exemplo, todas essas equações aqui, botei 6 exemplos, elas são equações homogêneas, né? Porque, por exemplo, aqui não tem menos 3x sozinho, sem o y, entendeu? Isso seria uma inhomogeneidade, não tem. É igual a zero, então essa equação é chamada de homogênea. E o mesmo acontece com todas as outras aqui embaixo. Outro exemplo de equação homogênea é essa equação aqui, que é uma equação de Maxwell para o campo magnético. Só para não ficar misterioso, esse negócio aqui é um divergente que na verdade ele fala assim: a derivada da componente x do campo magnético em relação a x, mais a derivada do y em relação a y, mais a derivada da componente z do campo magnético em relação a z, é zero. Essa é uma
das equações fundamentais lá do eletromagnetismo, né, que são as chamadas equações de Maxwell. Essa daí não tem um nome especial, mas ela significa que não existe monopolo magnético, ou seja, uma das consequências disso é que a gente não pode separar o polo norte do polo sul de um ímã, porque se fosse possível, ela teria necessariamente que ser uma equação não homogênea. E isso daí é explicado lá no eletromagnetismo, não posso explicar isso agora. Bom, e outro exemplo de equação homogênea, essa aqui embaixo, que é talvez a equação que vocês mais vão encontrar ao longo do estudo da física em qualquer lugar, que é a equação do oscilador harmônico simples. Também é uma equação linear, etc., mas o foco aqui é que ela é homogênea. A incógnita nesse caso aqui é x, e não tem nenhum termo sem x aqui, certo? Um exemplo de equação não homogênea seria o oscilador forçado. Então as equações não homogêneas elas vão ter essas funções que só dependem da variável independente. Boa tarde. Então nesse primeiro exemplo bem aqui, né, a gente tem como incógnita a função x e variável independente a variável t. Aí aqui vocês percebem que do lado direito tem esse termo que é uma não homogeneidade. Esse Fm é uma constante, né? Ômega é constante e t é a variável independente. Então isso aqui seria uma inhomogeneidade, uma função que só depende do tempo t. Diga, Eric. Não entendi. Como assim passar negativo? Eu não entendi. Não, mas a questão não é se vai ficar igual a zero. Eu posso passar para o lado de lá negativo e vai ficar igual a zero. Mas mesmo assim ela vai ser uma equação não homogênea porque ela tem essa parcela que não depende de x. O x não aparece aqui, só aparece o t. O critério é esse. Tá, então eu não entendi direito, desculpa. Exatamente, é isso. Teria que ter para ser homogênea. Aí como não tem, nesse caso aqui, isso daqui é uma equação que vocês vão estudar ou talvez já estejam estudando em Física 2, que é o oscilador harmônico amortecido forçado, que ele representa uma oscilação onde tem perda de energia, que é dada por esse termo aqui, que está relacionado ao atrito. Então ele vai oscilando e vai parando de oscilar e vai ficando mais lento. Mas além disso, tem essa força externa aqui, periódica. Então ela vai forçando o oscilador a continuar. E curiosamente é assim que funcionam as tomadas das nossas casas, porque é assim que funciona a corrente alternada, né? Ela funciona seguindo uma equação desse tipo. É claro que x aqui não vai ser x, vai ser outra coisa, vai ser carga. Tem toda uma analogia que tem que fazer aí entre a mecânica e os circuitos. Aí outros dois exemplos aqui de equações não homogêneas que eu botei, que eu achei em algum livro que eu já até esqueci qual é. Por exemplo, essa primeira aqui, por que ela é não homogênea? Porque eu estou vendo que a derivada está no y. Então y é a incógnita, é o que a gente quer descobrir, né? Porém, então x é a variável independente. E aqui esse termo, independente do membro que ele esteja, ele não depende de y, só depende de x, que é a variável independente. Então isso é uma inhomogeneidade, como a gente chama. E a mesma coisa aqui embaixo, nesse caso a inhomogeneidade é 1 menos 4x ao cubo. Deu para entender essa diferença aí, pessoal? Alguém ficou em dúvida em relação a essa diferença? Ou tá de boas? Beleza. Beleza. Bom, então vamos resolver umas equações. Equações separáveis. Tem dois tipos, digamos assim,
Didaticamente a gente pode dizer que tem dois tipos de equações separáveis, né, que são aquelas que podem ser resolvidas por uma integração direta. A gente integra a equação e pronto, resolveu a equação. Vamos começar com a mais simples que eu consigo imaginar. Essa aqui. df dx igual a 1. Vamos resolver essa equação. Vamos determinar qual é a função f cuja derivada é igual a 1. A gente nem precisa integrar, basta pensar um pouco que a gente integra de cabeça, né? Qual seria uma solução? Eu estou gravando é porque eu uso um aplicativo aqui, que como eu sou streamer também de madrugada lá na Twitch, né? Eu fico jogando LOL, aí eu uso esse aplicativo aí de... Eu tô brincando. Eu uso esse aplicativo porque ele é muito fácil de usar. Aí eu aprendi a usar ele, que eu não tinha acesso ao e-mail institucional, não podia gravar pelo Google Meet, eu acabei me acostumando. Eu tenho até preguiça de aprender a gravar pelo Meet, aí por isso que não aparece aí que eu tô gravando, mas eu tô. Beleza, desculpa aí a brincadeira. Tá, então a gente integra isso aqui. Aí eu vou falar pra vocês como é que a gente faz isso no dia a dia. No dia a dia a gente faz o seguinte: passa o dx multiplicando. df vai ser igual a dx. Aí a gente integra na moral mesmo, dos dois lados. Então fica a integral de df é igual a integral de dx. Integral de df é f, integral de x é x. Só que como tem uma primitiva aqui e outra aqui, cada uma vai dar uma constante. E aqui entra uma coisa, pessoal, que vocês têm que se acostumar aí com equações diferenciais, que é o seguinte: eu poderia chamar de C1 essa constante que vem daqui, C2 a constante que vem da acolá. Mas na verdade, quando eu passar essa constante para lá, vai ficar uma constante menos outra. E eu não sei quanto é uma, não sei quanto é outra. Então eu simplesmente digo que tem uma constante C bem aqui. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para entender um pouco. Alguém ficou em dúvida? Sinistro. Diga. Posso, mas é que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão? Diga lá. Uhum. Sim, sim. Que é assim, ó. A gente integrou o df. Vou repetir que eu acho que eu falei um pouco rápido, né? Daqui do df vem uma constante que a gente poderia chamar de C1 para diferenciar da outra, né? E aqui na integral do dx tem uma constante também, porque isso é uma primitiva, né? Então aqui vai ter uma constante que a gente pode chamar de C2. A gente poderia, né, ter a maior paciência do mundo aqui e passar essa constante C1 subtraindo. Aí vai ficar C2 menos C1. Só que C2 menos C1 são duas constantes e a subtração vai continuar constante. Então, em vez de escrever C1, C2, C3, C200, a gente chama tudo de C. E a gente resolve a equação dizendo que ela dá f de x igual a x mais c, que é uma constante. E aí no dia a dia vocês vão pular daqui direto para cá. Quando vocês se acostumarem com isso, como eu vou integrar dos dois lados, eu nem escrevo mais a constante de um lado e do outro. Só escrevo uma bem aqui. Certo, galera? Então essa é a nossa primeira equação diferencial. Nós encontramos uma solução dela. De fato, ela é a única. Falei merda, desculpa. De fato, todas as soluções dessa equação são dessa forma. Por que eu digo todas são dessa forma e não única? Porque C é uma constante qualquer. Qualquer número que eu substituir no lugar desse C vai satisfazer essa equação, né? Então isso aqui seria a solução. E aqui do ladinho
a gente pode fazer a verificação. O bacana da equação diferencial é isso também, né? Claro, tem muita coisa bacana, mas a gente pode verificar se está certo. Então, quando eu passar a prova para vocês, vocês podem substituir. Se deu certo, é porque está certo. Certo? Então, não tem dúvida, já dá para saber a nota antes. Como é que eu faço? Eu substituo x mais c aqui. Então, eu vejo se a derivada dessa função, x mais c, vai dar de fato 1. Então, vai dar dx dx e vai dar a derivada da constante em relação a x. Dx dx dá 1, derivada da constante é 0. Então, de fato, deu 1. Então, verifica a equação. É da hora, né? Eu acho isso legal. Vamos resolver nossa segunda equação diferencial. E a gente vai dificultando devagar para a gente ir aprendendo. Então, bem aqui, olha, dy dx é igual a e elevado a x. Vamos integrar. Então, a gente vai separar. Não, não é assim não. Não existe método que sirva para qualquer equação. Eu sei que pode soar um pouco desesperador isso, mas não existe um método geral capaz de resolver qualquer equação diferencial, nem mesmo de primeira ordem. Porque, que nem eu comentei na outra aula, tem uma equação de primeira ordem aí que eu estou tentando resolver e não consigo. O que a gente vai estudar são casos particulares, os mais importantes, digamos assim, que a gente tem que saber para ter uma certa liberdade, desenvoltura, seja lá o que for, né? Que a gente consiga resolver os problemas mais simples, mas não existe um método geral. Eu não sei se eu entendi tua pergunta, se era isso que tu queria saber, ou se era em algum sentido diferente. Ou se tu estava falando só desse caso particular aqui das equações separáveis. Não. A maioria das vezes, assim, na prática vai aparecer mais uma constante, mas nem sempre. Por exemplo, essa daqui, essa equação aqui, que é justamente aquela lá, a constante vai aparecer multiplicando, né? Em geral, como a gente resolver uma equação de primeira ordem, vai aparecer uma constante. Quando eu resolver uma equação de segunda ordem, vai aparecer duas constantes. E assim por diante, em geral. É possível que existam exceções, mas eu, no presente momento, não consigo lembrar de nenhuma exceção. Tá? Boa tarde, você que chegou agora aí, não cumprimentei. Bom, então como é que a gente resolve? A ideia da equação separável é o seguinte: a gente pode deixar de um lado da equação, né, tudo que é de y, e do outro lado da equação tudo que tem x, tá? Então como é que a gente faz isso? Desse lado a gente deixa o dy e do outro lado lá a gente deixa o e elevado a x, que já estava, vezes o dx que a gente passou multiplicando. Deu para entender, pessoal? Aí a gente separou, aqui só tem y, aqui só tem y e aqui só tem x. Por isso que a gente chama de separável, porque a gente conseguiu literalmente separar de um lado a variável y e do outro a variável x. Deu para entender? Você... Diga, Eric. Bastante comum, na verdade.
Pois é, tá certo. Mas a questão é que a gente tem que entender por que tá certo. Aí eu posso explicar daqui a pouquinho por que tá certo. Mas pode. Só que tem que fazer isso com a mão na consciência. Certo? Tá. Então aqui a gente integra. Quando a gente está fazendo sem estar ensinando ninguém, a gente integra em cima da mesma linha, assim. Tá? Mas como eu estou falando para vocês, eu vou fazer em outra linha aqui. Então fica a integral de dy é igual a integral de e elevado a x dx. E essas integrais aqui, quem não souber fazer, eu vou dar um cascudo quando eu encontrar lá na UFPA. Então aqui vai dar y, a integral do e elevado a x dá e elevado a x, e tem a constante de integração aqui, porque a gente tirou a primitiva, né, dos dois lados. Então pronto, está resolvido. Está aqui, resolvemos a equação. Y é e elevado a x mais c. Certo? Agora a questão aí que o Eric perguntou. Às vezes o corretor do Office ele tenta ajudar a gente e não consegue, né? Então a questão é a seguinte, ó, tipo assim, vamos pegar esse último exemplo. dy dx é igual a isso aqui. O que significa passar o dx multiplicando? Na verdade significa que essas funções são iguais, eu poderia chamar essa de f e essa de g. Então a integral de f dx tem que ser igual à integral de g dx, porque elas são a mesma função. Né? Só que f, na verdade, é dy dx. E a integral de g é a integral de e elevado a x dx. Só que aqui, pelo teorema da mudança de variável na integral, ou simplesmente pelo fato de que a integral é o inverso da derivada, né? A integral da derivada de uma função dá a própria função, então isso dá y. Logo, isso é a mesma coisa que a integral de dy. E tem outra coisa também, a gente define a diferencial justamente para que a gente possa interpretar a derivada como uma divisão de diferenciais. Não sei se vocês lembram de cálculo 1, que a gente define assim, a diferencial ela é a derivada, no caso y', vezes dx. Por que a gente define assim? E a gente define que o dx é simplesmente ΔX. Por que a gente faz isso? Para que quando a gente divida um pelo outro, dê a derivada. Né? Ou seja, a derivada é uma divisão entre diferenciais. Então, ao mesmo tempo, a gente pode sim passar dividindo se a gente entender que ele é uma diferencial. E também pode passar dividindo e integrar se a gente entender que, na verdade, por trás disso, aqui tem a regra da substituição. Na verdade, isso aqui seria a definição de primitiva, né? Então a gente pode, mas é bom também saber que os motivos são esses. Não sei se deu para entender, galera, que eu falei. É que a equação diferencial ela diz que o lado esquerdo é igual ao direito. Só que o lado esquerdo é uma função e o lado direito é outra. Né? Enquanto funções elas são diferentes, o que a equação diz é que elas são iguais. Ela impõe essa condição de que essas funções são iguais. Se elas são iguais, então a integral das duas é igual, porque eu estou integrando a mesma função. Uma função só pode ser igual a ela mesma, f é igual a g. Por isso que as integrais são iguais. Isso eu usei só como passo intermediário, só para entender como é que eu posso escrever isso aqui que eu estou circulando, entendeu? Por quê? Porque isso é uma função que é o lado esquerdo da equação. Alguém levantou a mão aí?
Não. Eu posso integrar na variável que eu quiser, desde que seja a mesma dos dois lados. O que acontece é que, como por causa da definição de diferencial eu posso cancelar esse dx com esse dx, na verdade isso é a mesma coisa que integral de dy. Basicamente é isso. Então é por esse motivo que eu posso simplesmente passar, igual eu fiz ainda agora, passar o dx multiplicando e integrar mesmo em variáveis diferentes, porque implícito nisso aqui está todo esse processo aqui desse slide, que a gente pula. Então isso daqui é o processo prático, isso aqui é o processo prático. E a justificativa de por que eu posso passar o dx multiplicando são essas regras aqui de integral e derivada. Basicamente isso. Tá bom. De nada. Que eu sempre lembro do meu professor de cálculo 1, que depois virou meu orientador no mestrado, que sempre falava que não precisa agradecer, esse é o meu trabalho. Diga. Se eu tô te escutando, tô. Bom, que existe, existe. Eu não sei resolver nenhuma. Mas existe, a partir do momento que tu escreve, ela... Eu não estou tentando ser mal educado, por favor. É que a partir do momento que tu escreve, ela passa a existir, porque tu criou esse problema. Ou seja, por exemplo, tu poderia perguntar quando é que a derivada de uma função é maior do que ou igual a x. Aí eu já não faço a menor ideia de como resolver isso, se tem solução, quantas soluções tem. Uma pergunta interessante. Ah, hum. Eu não sei, deve ter. Eu desconfio que sim, porque eu nunca acho que eu tive uma ideia original, principalmente em matemática. Por isso eu acho que deve existir. Mas a gente pode dar uma pesquisada aí depois e ver. Beleza, tranquilo. Então, prosseguindo aqui, vamos resolver nosso terceiro exemplo, que é esse aqui, dy dx igual... não, dy dx já está batida. Dx dt... Então, olha que mudou agora, o x é a variável incógnita aqui, t variável independente. Vai dar cosseno de 2t. Como é que a gente resolve? Primeiro a gente tem que identificar, ela é separável ou não. A gente tem que identificar isso primeiro, por quê? Porque ser separável é a mais simples, então a gente tem que ver primeiro sempre se ela não é o mais simples. E de fato é, porque eu posso colocar desse lado, por exemplo, tudo que tem t e do outro tudo que tem x. Então eu posso passar o dt multiplicando ali, e aí o dx fica cosseno de 2t dt. E aí agora virou uma equação facilmente integrável, né? Porque fica a integral de dx igual a integral do cosseno de 2t dt. A integral de dx é x e a integral de cosseno de 2t, fazendo aqui de cabeça, olhando no papel que eu já fiz antes, dá meio seno de 2t mais uma constante. E essa já é a solução, porque eu já tenho a incógnita que eu quero, que é o x aqui, isolada, né? Então essa já é a resposta. Certo? Então essa é a solução dessa equação separável aí.
pode substituir o x por isso aí que vai dar para qualquer valor de c. Tá? Aí a gente fala assim, ó, para qualquer valor real da constante c. Da constante c. Aí os matemáticos, pessoal, eles inventaram um jeito de falar essa frase todinha aqui mais rápido, né? Toda essa frase aí dá para escrever. Sim, tem infinitas soluções, uma para cada valor de c. C igual a 1, 2, 3, 4, 5, π, e elevado a π, qualquer número real. Aí os matemáticos eles inventaram esse jeito aqui de escrever, ó. Para todo c real. Toda essa frase aí cabe nesses 4 símbolos aqui. Para todo ser real. É assim que lê. Na verdade, eles prefeririam talvez escrever nesse caso para cada valor de c. Para cada c real. Né? Por quê? Porque para cada valor de c vai ter uma solução. Beleza. E aí depois a gente vai no fim da aula discutir como é que a gente trabalha com essa constante, o que ela significa. É possível determinar essa constante, né? Vamos ver isso no fim da aula hoje. Alguma dúvida em relação a esse exemplo aí, pessoal? Não? Bom, então o nosso exemplo 4 seria esse aqui. Vamos usar aqui outras letras para a gente não ficar viciado. Beleza, então. Para a gente não ficar viciado e viciada nas mesmas letras. Oi. Hum. Não. Não, é porque a derivada do seno é cosseno. Aí, como a gente está integrando cosseno, é o inverso disso. Se a gente... Não, tudo bem. Ok. Então, vamos ver essa daqui. dz du é igual a 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Né? E aí, dependendo da função que tem aqui do lado direito e do lado esquerdo, vai ser mais ou menos difícil de resolver, né? Essa daqui parece até difícil, mas é uma integral imediata, como vocês talvez lembrem. Se a gente passa o du multiplicando, fica du dividido por 1 mais u ao quadrado. Isso é uma integral imediata. Então, integrando, né? Integrando aqui fica z de u. Qual é a integral de du sobre 1 mais u ao quadrado? Ela é imediata, é tabelada e dá arco tangente ou tangente a menos 1 de u. Mais a constante de integração aqui. Certo? Também para todo c, para cada c real, esse z aí vai ser uma solução. Tá? Bom, então esses são os tipos mais simples de equações diferenciais que tem, que são separáveis e que o lado direito ele depende somente de uma variável que é a variável independente. Só desculpem aí qualquer coisa que eu estou morrendo de sono. Tá? Então, que bom. As equações anteriores são separáveis, né? Como a gente já discutiu, porém, as equações separáveis elas podem aparecer de uma forma menos óbvia que essa. Como é o caso do exemplo 5. Olha só o exemplo 5 aqui que ele nos mostra. dy dx é igual a x ao cubo y ao quadrado. E agora, hein? Como é que a gente faz? Essa equação ainda é separável, porque a gente ainda pode botar do lado esquerdo o que tem uma variável
e do lado direito o que tem a outra. Então, nesse caso, a gente nunca deixa o diferencial no denominador. Não tem como, é impossível integrar isso desse jeito. Então, a gente obrigatoriamente vai deixar o dy aqui em cima e passar esse y ao quadrado dividindo. E vai passar o dx multiplicando. Então, vai ficar y a menos 2 dy igual a x ao cubo dx. Deu para entender essa passagem aqui? Alguém não entendeu essa passagem primeira aqui? Tá? Bom, se alguém não tiver entendido é só falar que eu tento explicar de novo. Aí com isso a gente separou, ela está escrita de uma maneira separada, agora a gente pode integrar. Então a gente integra aqui o y a menos 2 dy igual a integral de x ao cubo dx. Então aqui vai ficar, essas duas integrais elas são dessa forma aqui. Integral de u elevado a n du, essa integral ela é imediata, né? E ela dá u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, que essa relação ela só vale quando n é diferente de menos 1, né? Porque vocês devem lembrar lá do cálculo 1 que quando for menos 1, vai ficar a integral de u a menos 1 du, é o logaritmo, né? A única exceção é essa regra aí da potência. Certo? Bom, então aqui vai ficar y elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, igual a x elevado a 4, que é 3 mais 1, né? Sobre 4, mais a constante de integração aqui. Então aqui vai ficar menos 1 sobre y, igual a x a quarta sobre 4, mais c. Vamos só reescrever isso para ficar o y em evidência. Então fica 1 sobre y igual a menos x a quarta sobre 4. Aí aqui, pessoal, ficaria menos c, né? Só que menos c continua sendo constante. Então a gente... Vamos ver se vocês entendem isso. Eu multipliquei por menos 1 para tirar esse menos da frente aqui. Tá? Então ficou menos c. Só que a gente não liga para o sinal da constante, tanto faz. Porque menos constante ou mais constante é constante. Então a gente bota mais aqui. A gente não se preocupa com as operações que estão acontecendo entre constantes. Então a solução é essa. Só que agora a gente tem que inverter para poder obter o y. Né? Então a gente está assim, 1 sobre y igual a menos x a quarta sobre 4 mais uma constante, é isso? Invertendo, y vai ser 1 dividido por tudo isso. Então o y vai ser 1 dividido por menos x a quarta mais 4 vezes a constante, vezes o 4 em cima. Só que 4 vezes a constante ainda é constante, então na verdade a gente substitui isso por uma constante. Então fica y igual a 4 dividido por uma constante menos x a quarta. Essa é a solução. Tá? E aí, pessoal? Alguém, como dizia meu professor, alguém entendeu? Deu para entender esse exemplo aí? Alguma dúvida? Então vejam que... Diga, Amanda.
Não sei se eu entendi bem o que tu falou. Tu disse que eu poderia escrever de qual jeito, como é? Hum, não, não pode porque vai dar errado. Principalmente quando envolve umas manipulações igual a essa aqui. Se eu não tivesse escrito a constante, na hora que eu passasse dividindo ali eu já não sei mais onde ela tá. Eu tenho que escrever sempre, na verdade. É. O que não vai mudar é se eu multiplicar ela por outra constante, se eu somar ela ou subtrair com outra constante. Mas dependendo do lugar onde ela está, como tu está chamando a atenção, vai fazer diferença. E se eu simplesmente desprezar, na verdade eu estou fixando um valor, que é c igual a zero. Né? Então não existe como se livrar dela de um jeito fácil. O que a gente pode é fazer essas manipulações, porque se eu tivesse, por exemplo, deixado aqui menos c, aí aqui ia ficar menos c, depois ia ficar menos 4c. Aí eu posso simplesmente dizer assim, menos 4c é uma outra constante, c1. E aí bem aqui seria c1. E aí depois eu só mudo o nome, vamos chamar c1 de c. É só uma questão de nomenclatura, na verdade, de ficar mudando o nome da constante, para que seja sempre o mesmo. Mas é uma constante desconhecida. O importante é que uma vez que a gente escreva a equação, a solução e diga a solução é essa aqui, aí a gente não muda mais. O que a gente pode é, como eu vou tentar discutir daqui a pouco, o que a gente pode fazer é fixar uma condição inicial para determinar essa constante. Não sei se eu respondi o que tu queria saber. Exatamente, é. Vamos ver mais um exemplo aqui. Dx dt igual a e elevado a 2x menos 3t. E agora, pessoal, como é que a gente separa essa equação? Estou afirmando para vocês que ela é separável. Como é que a gente separa? Exatamente, né? A gente pode escrever isso como um produto ou uma divisão de e elevado a 2x vezes... Desculpa, e elevado a menos 3t. Né? Então, a gente pode, para deixar o x do lado de lá, a gente multiplica por e a menos 2x dos dois lados. Porque a exponencial, quando ela passa dividindo, e isso é a mesma coisa que trocar o sinal do expoente. E a de lá já estava negativa, então fica e a menos 3t dt. Deu para entender essa passagem aqui, pessoal? Alguém não entendeu? Oi? Ah, tá. Que eu só entendi o boa. Ai, não entendi. Beleza. Então agora a gente integra, né? A gente integramos. E eu tô vendo que... Não, tá certo. Então a gente integra aqui. Tá começando a ficar interessante, não tá? A gente começou bem simples aqui, mas tá começando a ficar divertido. Pelo menos eu achava muito divertido aprender essas equações aqui. Bom, então a integral da exponencial, só para vocês lembrarem lá de cálculo 1, que eu sei que a maioria aí não teve um professor muito bom dessa matéria, que no caso fui eu, então eu vou relembrar aqui. E elevado a uma certa constante alfa vezes x
A primitiva disso é 1 sobre alfa e elevado a alfa x, certo? Por quê? Porque quando a gente derivar, o alfa vai cair e vai cortar. E vai voltar para cá. Então a integral de e a menos 2x é menos meio e a menos 2x. A integral de e a menos 3t é menos 1/3 e a menos 3t. Tudo isso mais uma constante. Então, multiplicando tudo por menos 2, a gente vai ficar com e a menos 2x igual a 2/3 de e a menos 3t. Aí aqui já tem uma jogada, né? A gente poderia ter chamado essa constante de C1, né? Aí daqui para cá a gente multiplicou por menos 2 e virou menos 2C1. Mas nós vamos continuar chamando de... Vamos dizer que seja C, para não ficar escrevendo índice. A gente multiplicou por menos 2, virou menos 2C, mas a gente vai continuar escrevendo mais C. Porque continua sendo uma constante tão arbitrária quanto era. Tá? E aí, a gente já terminou de resolver a equação? É exatamente, né? O objetivo da equação é encontrar o x. Então a gente tem que extrair o x dali. Só se eu cometer algum erro, vocês perceberem que tem alguma coisa errada, é só me dizer que eu corrijo, tá? Mas eu acredito que esteja correto. Então a gente ficou com esse resultado bem aqui. E a menos 2t. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Não? Estou por engano? Ah, tá bom. Tá legal. Sem problemas. Então aqui a gente tira o logaritmo dos dois lados, né? Então vai ficar o logaritmo da exponencial é igual ao logaritmo disso aqui. E aqui vai dar... Oi? Bem aqui é x, não é t. Desculpa aí. Se fosse uma aula presencial, alguém já teria escrito errado, né? Ia ficar mordido comigo, eu já escrevi aqui. Foi mal. Aqui, então, fica o logaritmo da exponencial, né? Como o logaritmo e a exponencial são funções inversas uma da outra, isso dá simplesmente menos 2x. E aqui do lado não existe regra para o logaritmo da soma. Então, mesmo que seja tentador tirar o logaritmo dessa exponencial aqui dentro, não pode, né? Então, fica do jeito que está, log de c mais 2/3 e a menos 3t. E aí o x vai ser, simplesmente passo a menos 2 dividindo agora e a gente tem a solução final, né? X de t igual a menos meio log natural de c mais 2/3 e a menos 3t. Eu não tinha resolvido essa equação ainda. Eu pensei que fosse ser mais fácil, na verdade, quando eu botei aqui. Mas a solução é essa. Diga lá. Uhum. Depois das integrais, isso aqui do lado é uma observação. Isso aqui é uma regra de integração só. Eu não posso mais apagar nada, mas isso aqui é só uma regra de integração, que eu usei 2 vezes aqui e aqui. É isso. Tá bom. Alguém levantou a mão aí?
Não entendi. É dessa primeira linha para a segunda? Qual é a propriedade que tu falou? De botar... É. A gente na verdade poderia... tem tanta liberdade aqui desse C que a gente poderia escrever isso assim. Que é uma constante, ou uma constante vezes 2/3 continua constante. Aí a gente só ia redefinir, agora seria um outro C. Mas mesmo sendo outro C, a gente pode chamar pelo mesmo nome que é C, então... Poderia fazer isso também. Mas na prática é mais fácil, eu acho, deixar do jeito que está aqui. Porque aí quando a gente substituir... Desculpa. A gente substituir a condição inicial, a gente Ctrl C. Mas tá legal. Então vamos ver mais dois exemplos aqui. A nossa aula vai até 4h30, né? Tá bom. Então vamos ver aqui mais dois. O exemplo 7 aqui, dz de θ igual a cosseno de 3θ dividido por seno de z. E agora? Como é que nós faz? Mesma coisa, a gente isola de um lado o z e do outro o θ. Então fica dz seno de z dz cosseno de 3θ dθ. E aí o método é sempre assim. O que a gente pode ter dificuldade é nessa integração. No caso aqui a integral do seno ela é simples. A integral do cosseno já tem essa questão do 3 aí, né? Que é uma pequena dificuldade, mas a gente consegue. Então a integral do seno é menos cosseno de z. Porque quando a gente deriva cosseno da menos seno, aí tem que meter esse sinal aqui para compensar isso. E a integral do cosseno é 1/3 seno de 3θ. E aqui vai ter a constante de integração c. E a gente ainda não resolveu, né? Porque precisa primeiro isolar o z. Então a gente passa primeiro esse menos, aí fica cosseno de z igual a uma constante menos 1/3 seno de 3θ. Aí aqui, pessoal, olha só. A gente pode terminar dizendo z de θ é igual ao cosseno a menos 1 ou ar cosseno. Vou repetir que eu gaguejei na hora. Cosseno a menos 1 ou arco cosseno, né? De c menos 1/3 seno de 3θ. Beleza. Só que a pergunta é, isso vale em que situação? Então a gente só tem que ter o cuidado aqui de que isso só vai ser possível quando isso que está aqui dentro estiver entre menos 1 e 1, que é a imagem da função cosseno que vira o domínio da função cosseno a menos 1. Então isso daqui é válido apenas quando fizer sentido. Ou seja, né, quando esse argumento aí dentro, c menos 1/3 seno de 3θ, estiver entre 1 e menos 1, certo? Que são as únicas possibilidades de definição desse cosseno. E isso vai depender do valor da constante. Quando a gente fixar a constante, a gente vai poder fixar os valores de θ permitidos. Desculpa. Né? Que vai ser uma inequação trigonométrica, curiosamente. Mas não, a gente não precisa entrar nesse monte de detalhe. Vocês escrevendo essa última linha aí, acho que já é sucesso.
Beleza? Mais um exemplo para a gente finalizar aqui essa lista de exemplos. E se fosse agora dy/dt, vocês querem tentar fazer essa aqui? Alguém quer tentar fazer? dy/dt igual a y vezes 1 mais e a menos t. Alguém quer tentar fazer aí antes de eu dar a solução para treinar? Ou tá todo mundo vendo sessão da tarde? Ah, tá. Teu celular é pequeno. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Pronto. Celular pequeno é chato, né? Uhum. Eu também. Deixa eu tentar fazer também aí. Bora, valendo uma pipoca doce. Valendo uma pipoca doce. Eita. Bom, eu acho que eu já fiz aqui. Mas eu vou esperar vocês aí. Alguém tá fazendo? Beleza. Valendo 200 estalecas. Acho que terminou. Então, você acabou de ganhar uma pipoca guri doce. Meus parabéns. Só que eu não entrego, então tu vai ter que gastar R$7 pra ir buscar a pipoca de 50 centavos. Eu vou mandar pelo Uber Eats. Ai, ai, tô falando muita besteira. Desculpa. E aí, quanto deu? Alguém quer que eu espere mais tempo? Alguém tá quase lá?
Bom, ninguém respondeu, então eu vou fazer. Esse é o último exemplo de... Deixa eu ver. Eu acho que não é isso aí não, prezado colega. Bom, desculpa pessoal, mas eu preciso continuar aqui, mas eu acho que valeu, né? Valeu a ideia, pelo menos a gente parou um pouco aí para fazer. Então aqui fica uma equação separável, a gente passa o y dividindo aqui e o dt multiplicando lá. Então vai ficar dy sobre y igual a 1 mais e a menos t dt. Não, mas aí se o y... Ah, tá. Eu acho que é isso. Faltou só esqueceu a constante de integração. Mas eu acho que tirando a constante é isso aí mesmo. Né? Por quê? Porque aqui a gente pode integrar dos dois lados, né? Então fica a integral de dy sobre y. Então, faz parte. A gente está começando a estudar equações diferenciais e também quando a gente já estudou há muito tempo a gente sempre esquece. Mas mesmo assim, se esquecer na prova, como eu sou hipócrita, eu vou descontar ponto. Então, a equação fica assim: 1 menos 1 mais e a menos t é quase isso, meu amigo. Faltou a constante, só está no lugar errado. Então aqui fica o log natural de y, porque a constante ela aparece nesse passo aqui quando a gente integra. É chato digitar isso, né? Mas valeu aí, Amanda, Ednilson, Joane, João Vitor. E quem mais tentou aí e não se manifestou, valeu aí pela participação. Vamos ver aqui. Nesse passo é que aparece a constante de integração, porque é nesse passo que a gente integra, tá? Então aqui fica a integral de 1, ela dá t, ok? A integral de e a menos t dá menos e a menos t. Por quê? Por causa dessa regra que está bem aqui nesse slide do exemplo 6, tá? Por causa dessa regra de integração. E bem aqui, como a gente integrou, a gente tem que botar a constante de integração. E nesse passo, a gente tira a exponencial dos dois lados, tá? Vou só fazer uma observação bem aqui, galera, porque exponencial e logaritmo a partir de agora vão aparecer direto. Porque a maior parte das soluções de equação diferencial envolve exponencial. Eu já aviso isso para vocês, né? Então, a exponencial do logaritmo de alguma coisa, vamos chamar de x assim, é x. E também o logaritmo da exponencial também é o próprio x. Então, usando isso, a gente tira a exponencial aqui dos dois lados, ó. Né? A gente tira a exponencial bem aqui, vai ser igual a exponencial bem aqui. Só que aqui desse lado sobra o y, por causa daquela regra lá em cima, azul. Mas do outro lado não tem como sobrar, fica só exponencial. Eu estou escrevendo ESP em vez do exínio com a potência porque o expoente é muito grande, mas é a mesma coisa. Vou até escrever dos dois jeitos aqui para ninguém pensar que tem o jeito certo e o errado de fazer. Isso é a mesma coisa que e elevado a t menos e a menos t no expoente mais c, tá? Essa daqui é a solução. A exponencial de uma exponencial, faz parte, às vezes isso acontece. Ficou alguma dúvida? Colegas e
colegos. Diga. Mas em qual passagem? Nessa daqui para cá? Não, não, porque por exemplo, ó, não, aí você está confundindo, porque é o seguinte, por exemplo, A elevado a B elevado a C significa que o A está sendo elevado à potência que é o resultado de B elevado a C. E isso é diferente do A elevado a B, tudo isso elevado a C. Aí vai valer essa regra, porque aí vai valer A elevado a B vezes C, mas aqui é diferente, por exemplo. Se fosse 2 elevado a 2 ao cubo, né? Isso daqui seria 2 elevado a 8, que vai dar 256, eu acho, né? Eu acho que é. Mas isso é diferente, se der igual eu vou rir muito. É diferente de 2 ao quadrado elevado ao cubo, que é 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 elevado a sexta, que é diferente, né? Que 2 elevado a sexta vai dar 64, eu acho. E é diferente, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E aí, deixa eu só separar aqui. Pronto. Tá aí, ficou bem moderno meu quadro. Beleza, então galera, vamos falar só uma curiosidade histórica aqui que eu botei, né? Sobre a equação de Bernoulli. Esse cara aí da esquerda é o Jacob Bernoulli. Esse cara da direita é o Gottfried Leibniz, que eu não sei falar alemão, não sei ler o nome dele, né? E eu aposto que 200, 300 anos atrás lia diferente também, então nem os alemães sabem ler o nome desse cara, na verdade. E aí, o Jacob Bernoulli, ele era pupilo, digamos assim, hoje a gente diria que ele era orientando do Leibniz, e o Leibniz foi um dos caras que inventou o cálculo, né? Só isso. Então o Bernoulli, ele era orientando, digamos assim, do Leibniz, e ele propôs uma equação, né, que são equações desse tipo aqui: y' mais p de x, ou seja, uma função de x vezes y, igual a uma função de x vezes y elevado a n. Veja que essa equação não é linear, porque tem uma potência no n, isso é uma não linearidade, né? O Bernoulli propôs essas equações em 1695 e, curiosamente, o próprio Leibniz resolveu. O Bernoulli tentou resolver, mas não conseguiu. E essas equações, elas são importantes. Eu ainda não pesquisei sobre aplicações dessa equação, mas eu sei que ela está destacada lá na nossa ementa como um item da nossa ementa. Então, em algum momento a gente vai voltar para essa equação aqui e vamos discutir essa equação. E eu só botei essa curiosidade aqui, né, de que foi de fato inventada pelo Bernoulli e resolvida pelo próprio Leibniz. Bom, então vamos falar um pouco das condições iniciais e condições de contorno. Ok. A condição inicial para uma equação diferencial ordinária, uma EDO, de primeira ordem, que é o que a gente vai estudar na primeira avaliação, né? Ela é uma maneira de determinar a constante de integração, tá? Fixando um valor, tá? Então a condição inicial, a CI é a abreviação de condição inicial. Ela vai fixar, ela fixa um valor de y para um certo valor de x.
No caso de uma equação dessa forma aqui, y' igual a alguma coisa que depende de x e y. Essa daqui seria essa EDO de primeira ordem, no caso geral. Uma maneira geral de escrever uma EDO de primeira ordem. Não é o mais geral possível, mas é o mais geral que nos interessa. Tá? Então o que a condição inicial vai dizer? Ela vai dizer assim, que y calculado no x0 vai ser um certo y0. Isso daqui é uma condição inicial. Talvez não dê para entender escrevendo desse jeito. O que eu quero dizer? É só imaginar que x é o tempo. Então a condição inicial ela vai dizer o y, no instante, por exemplo, t igual a 0, t igual a 2, o y valia 5. Tá? Então uma condição inicial vai ser, por exemplo, assim, ó, quando x0 é igual a 1, y0 igual a 2. É a mesma coisa que dizer que y0 de 1 é igual a 2. Isso é um exemplo de condição inicial. Tá? Então essa é a nossa primeira noção que eu estou dando do que é uma condição inicial. Talvez esteja um pouco obscuro, mas vocês vão ver que fazendo um exemplo, aí vocês enxergam assim o quanto isso é simples. Quer ver? Nós resolvemos aqui, né? Já resolvemos essa equação aqui, dy dx igual e elevado a x. A gente já resolveu, né? E a gente viu que a solução era y igual a e elevado a x mais c, né? Se eu não me engano, esse foi os primeiros exemplos que a gente resolveu. Coceira no ouvido. Então, como é que a gente determina essa constante de integração? Uma observação, a gente não vai determinar a constante de integração geral. A gente vai ter que ter uma condição inicial para fixar. Então, vamos supor a condição inicial, alguma condição. Vamos supor essa daqui, que y de 0 é igual a 2. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz... Isso daqui significa que quando... O que significa essa condição inicial? Significa que quando x é igual a 0, y é igual a 2, simplesmente. Então a gente vai substituir esses dois valores lá na equação, onde está y igual a e elevado a x mais c, né? A gente vai substituir bem aqui o y por 2 e bem aqui o x por 0, certo? Então o y vai ficar 2, o x vai ser 0 mais c. Então e elevado a 0 é 1 mais c. Aí nessa brincadeira aqui a gente não pode brincar com o c, né? A gente não pode alterar o c, falando de uma maneira mais adulta agora. A gente não pode mais alterar esse c, porque agora a gente quer determinar esse c que está aqui. Uma vez que a gente diz a solução é essa, a gente não pode mais multiplicar c por constante, somar, subtrair. Acabou. Se a gente disse que a solução é essa aí, a gente substitui a condição inicial e aí chegou nessa equação, 2 igual a 1 mais c. Resolvendo, passando 1, subtraindo, a gente vê que c igual a 1. Ok, pessoal? Eu vou ainda formalizar um pouco isso aqui, mas quando a gente tem uma equação diferencial e uma condição inicial, a gente tem o chamado problema de valor inicial. Eu vou escrever isso de novo. A gente tem o problema de valor inicial, que é a equação, no caso, y' igual a e elevado a x, né? E deixa eu só escrever isso aqui do lado, senão vai atrapalhar tudo. Tá certo, eu vou só escrever em outro lugar, né?
bem aqui. Então fica 2 igual a 1 mais c, da onde a gente tira que c igual a 1. Então quando a gente tem uma equação e uma condição inicial, que nesse caso é y de 0 igual a 2, isso é o que a gente chama de um problema de valor inicial. E para esse problema de valor inicial, a gente tem uma solução exata, sem constantes a determinar. A gente tem uma solução precisa, que é essa aqui, y igual a e elevado a x, mais esse valor de c que a gente determinou. Né? Porque aqui a gente tinha um c constante aqui em cima. Mas a gente determinou para essa condição inicial que c é igual a 1. Então essa daqui, essa é a solução do problema de valor inicial, ou seja, essa é a função que satisfaz não só a equação diferencial dada, que é essa, como também a condição inicial dada, que é essa aqui. Por enquanto ficou alguma dúvida em relação a esse exemplo que eu falei? Eu sei que eu apresentei algumas coisas novas, então alguma dúvida? Tá. Observação. Outro valor de outra condição inicial levaria a outro C, tá? Outra condição inicial para a mesma equação queria muito saber escrever. Equação levaria a outro valor de C. Por exemplo, vamos supor que a gente tem a mesma equação, y' igual a e elevado a x, mas agora a gente tem outra condição inicial. Vamos dizer que y de 3 é igual a 0, por exemplo. Tá? A gente fica botando 0 toda hora porque facilita, mas pode ser qualquer número. Beleza? Então a gente já viu, né, que a solução dessa equação é da equação, não do problema de valor inicial. Ou seja, sem incluir a condição inicial, a gente sabe que o y vai ser e elevado a x mais c. Né? Agora, incluindo a condição inicial, significa que quando x é igual a 3, o y vai ser 0. Então, vamos substituir isso aqui. Então, o y vai ser 0 quando x for igual a 3. Então, fica e elevado a 3 mais c. Isolando o c, a gente conclui que c, na verdade, é menos e ao cubo. Então, com isso, a gente tem a solução do PVI. PVI é isso aqui. Problema de valor inicial. Equação mais condição inicial. Então, a solução do PVI vai ser y igual e elevado a x mais essa constante que eu determinei. Ou seja, menos e ao cubo. Tá dando para entender, pessoal, esses dois exemplos aí? Alguma dúvida em relação aos dois? Deu? Que bom. Nada me deixa mais feliz do que isso. Quando eu tô dando aula, né? Bom, e aí vamos ver um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, dx dt igual a cosseno de 2t com a condição inicial de que y de π sobre 4 igual a 1. Vamos ver essa CI aqui, essa condição inicial. A gente já resolveu essa equação bem aqui, em algum lugar. Bem aqui, né? Dá meio de seno de 2t mais c. Vocês não viram nada, tá?
Então a solução ela deu x de t igual meio seno de 2t mais c. Agora, impondo essa condição inicial que eu escrevi errado, não é y, aqui é x, né? Porque agora a variável dependente é o x. Vamos ver o que acontece. Então essa condição inicial ela significa que quando t agora é igual a π sobre 4, o x vai ser 1. Então, então vamos lá. Então o x vai ser igual a 1 quando a gente substituir o t por π sobre 4, que vai ser meio vezes o seno de 2 vezes o t, que é π sobre 4, mais c. Então 1 vai ser igual a meio seno, bem aqui vai ficar π sobre 2, né? Mais c. E aí a gente sabe que π sobre 2 é 90 graus. Então o seno de 90 graus é igual a 1, né? A gente sabe que isso daqui é seno de 90 graus. Isso aqui é igual a 1. Né? Então a gente fica 1 igual a meio vezes 1, que é ele mesmo, mais c. Da onde a gente conclui que c é igual a 1 menos meio, que é meio. Tá? Então assim a gente determina essa constante de integração. E, portanto, a solução do problema de valor inicial vai ser x de t igual a meio seno de 2t, que é o que já estava lá, só que substituindo essa constante por meio. Então a gente poderia até escrever de um jeito mais econômico, assim, x de t igual a 1 mais seno de 2t sobre 2. Ficou bonito, né? Ok? Só por uma questão de formalidade, olha, vamos definir com clareza. Problema de valor inicial, ele é isso aqui. Uma equação dy dx igual a um segundo membro que vai depender de x e y, né? E uma condição inicial do tipo y de x0 igual a y0. Esse é o chamado problema de valor inicial, ok? Aí lá na teoria das equações diferenciais, né, se demonstra o seguinte, que sob certas condições razoáveis, digamos assim, de f, certas propriedades razoáveis dessa função f aí, essa equação tem sempre solução. E para cada valor, para cada condição inicial, desse tipo, y de x0 igual a y0, a solução é única. Tá bom? Então, sob certas condições dessa função f aí, para cada condição inicial vai ter uma solução e essa solução vai ser única. Isso daqui é o chamado teorema da existência e unicidade. Teorema da existência e unicidade. De soluções para equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Beleza, pessoal? Então eu queria comentar isso daí com vocês. Se passar alguém aí com doutorado em equações diferenciais, com certeza vai rir do que eu escrevi, porque a matemática não admite esse tipo de termo. Razoável. Que merda é razoável?
Eu tenho que dizer o que significa ser razoável, tá? Mas eu acho que para os nossos propósitos isso aqui já é bastante, a gente saber disso, né? E dane-se se alguém não, não gostar. Eu digo alguém de fora, passar aqui desavisado e achar que não tem o suficiente aí, né? Razoável tem a ver com propriedades de diferenciabilidade dessa função f e de continuidade das derivadas. Beleza? E aí eu vou deixar aqui um exemplo. Me permitam só terminar, por favor, esse exemplo, que é um exemplo lá da cinemática. Então, um problema de valor inicial lá da cinemática é esse: x ponto de t igual a v0 mais at, onde v0 e a são constantes. Tá? Vocês devem saber que eu estou falando do movimento retilíneo uniformemente variado, onde a velocidade ela varia assim como a função do primeiro grau, né? E x ponto é a velocidade. Com essa condição inicial aqui, que x de 0 igual a zero, o que significa essa condição inicial? Quer dizer que quando o t, que a gente poderia chamar de tempo, ele começa, a posição vai ser essa. Então esse problema é uma maneira abstrata de dizer a condição de início, ou seja, do tempo igual a zero no início, é que a partícula vai estar numa certa posição chamada x0. Daí que vem o nome condição inicial. Então como é que a gente resolve isso? É uma equação diferencial separável, né? Então a gente pode resolver separando, né? E aí fica dx dt igual a v0 mais at. Então, como o segundo membro só depende de t, a gente passa o t multiplicando. Então fica v0 mais at vezes dt. Vezes não precisa. E aí a gente integra. Integral de dx é igual a integral de v0 mais at dt. Desse lado aqui a integral de dx é x, mas do lado de lá uma constante integrada vai dar essa constante vezes a variável, então fica v0t. Mais a integral de t vai dar t quadrado sobre 2. E aqui vai ter uma constante de integração. Beleza? Então vocês com certeza já viram onde isso vai dar, né? Quando a gente impõe aqui a condição inicial é x de 0 igual a x0. Então, quando t for igual a 0, o x vai ser x0. Então, fazendo isso, a gente substitui x por x0 e t por 0. Então, fica v0 vezes 0, mais meio de a vezes 0 ao quadrado, mais a constante. Então, fica x0 igual a, esse primeiro termo é 0, o segundo também, mais c que dá c. Então, a conclusão, c igual a x0. E aí a gente resolveu o problema de valor inicial e escreve finalmente a resposta. A resposta vai ser que x vai ser isso tudo aqui, só que sendo c x0. Então x vai ser x0 mais v0t mais meio at ao quadrado, que é a equação da posição lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Observação. Essa é a equação do MRUV. Legal, né? Diga. É. Exatamente. É. Isso é bacana. E o meu professor de Física 1, no segundo semestre, passou pra gente fazer isso aqui valendo 1 ponto na primeira prova.
Coitado, mas ele tava começando também. Igual eu tô começando aqui, aí pegou um pouquinho pesado. Mas é verdade o que tu tá falando. Eu não sei se todo mundo passa por isso, mas acho que todo mundo que eu conheci passou por isso. Eu, inclusive. Eu, eu ficava muito intrigado. Como é possível que aqui tem esse 2 em cima e esse 2 embaixo? Por que que é o mesmo? Eu achava isso muito estranho. E por que metade? Né? O Galileu demonstrou, usando geometria, por que que a queda dos corpos depende do tempo ao quadrado. Né? Ele mostrou que a aceleração da gravidade sendo constante implica necessariamente que vai variar com o quadrado do tempo. Né? Mas... Uhum, uhum. Agora só uma observação para vocês. A gente poderia também ter partido do seguinte: a velocidade v ponto, a derivada da velocidade é constante. E é com essa condição inicial aqui de que v de zero igual a v zero, se vocês partirem desse PVI aqui, a solução vai dar essa daqui, v de t igual a v zero mais at, tá? Curiosidade. Hum. Ah, aquilo ali é só uma manipulação entre as próprias equações do MR e o V, né? Para eliminar o tempo. É simplesmente uma questão de mudança de variável, eu diria. É uma questão disso. E aí tu relaciona o deslocamento o, com a variação de velocidade. Né? Uma questão de mudança de variável mesmo. Oi. É uma equação diferencial separável também, igualzinha que a gente estudou hoje. Aqui. É a mesma coisa, só que aqui a variável independente é o tempo, porque a gente está trabalhando com isso, né? E essa bolinha representa a derivada em relação ao tempo também. Sim, sim, a gente se acostuma, mas na verdade depende da posição que ele está ocupando na equação. Tem até um cara que faz uns desafios. Não sei se eu estou tomando tempo de vocês com bobagem, mas só um meme aqui para distrair. Tá? Só para distrair que eu com interesse em física. Pula os cálculos, equações diferenciais, probabilidade, a gente quer saber logo como o buraco negro funciona. Esse era eu em 2010. Querendo estudar relatividade, eu levei uma bronca de um professor aí que eu não vou dizer nunca quem foi, que ele falou para eu parar com isso e estudar o Halliday. Mas enfim, só para dizer que a gente tem que estudar equações diferenciais para várias coisas. E aí eu vou deixar uns exercícios aqui para vocês treinarem, que são dois problemas de valor inicial, tá? Eu queria falar muita coisa, mas a gente vai ter outras aulas, né? Tomara que não venha nenhum outro colapso mundial, né, nessa semana. E aí dy dx igual a menos y a sexta x ao quadrado. E essa condição inicial aqui, y de zero igual a zero. Tá? Então tentem resolver esse PVI. E esse outro aqui, para a gente treinar um pouco a notação de físico, né? Z ponto e de física também. Z ponto de t
igual a EA menos ZT, menos Z lá em cima, vezes o T aqui embaixo. É brasileiro talvez, né? A gente está sempre correndo esse risco. E C de 1 igual a 2. Beleza, pessoal? Esses dois PVIs aí que eu vou deixar para vocês lá nos slides, tá? Esses dois aqui. Beleza? Então, acho que por hoje seria isso. Alguma dúvida por enquanto? Que a gente já passou 12 minutos da hora. Desculpa aí, inclusive. Vou encerrar aqui.